Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Pai querido, obrigado por tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco por meio dela de uma maneira muito especial. Em nome de Jesus é o que pedimos. Amém. Amém. Vamos sentar na presença de Deus. Graças a Deus. Gente, no domingo passado, né, quantos estiveram aqui à tarde, domingo passado? Okay, a maioria, né? A gente falou sobre a carta de Jesus à igreja de Éfeso. 7 igrejas lá na Ásia Menor, e essa localização delas vinha como que um círculo, e mais ou menos nessa ordem, uma a uma, de acordo com a localização, foram essas cartas. Nós lemos aqui a carta à igreja de Esmirna, e quem sabe alguém diga, ok, mas foi lá naquele tempo, naquela igreja, o que isso tem a ver comigo hoje? Né? O que isso tem a ver? Sabe, tudo que está na Bíblia tem a ver com a gente. A Escritura é um milagre divino. A formação da Escritura, do jeito como ela aconteceu, humanamente é impossível. A Bíblia não é um livro qualquer. Alguém disse, não, a Bíblia é um livro que homens escreveram. É um livro qualquer. Não, não é. Sim, claro que foram homens que escreveram. Homens escreveram. Não foi nenhum animal que escreveu, não foi homem mesmo que escreveu. Né? Mas homens inspirados por Deus. Inspirados por Deus. E a Escritura, então, tem todos esses relatos, e Deus é soberano sobre ela, e Ele foi que planejou cada livro da Escritura, cada mensagem, cada história, todo o conteúdo que está na Bíblia foi cuidadosamente planejado por Deus. São histórias que aconteceram em determinados momentos, mas se elas estão aqui relatadas, é porque Deus, por meio delas, quer falar ao nosso coração. Foram orações, foram louvores entoados, foram falas de pessoas, foram acontecimentos. E se isso tudo está relatado na Bíblia, é porque Deus quer falar conosco por meio dessas coisas. E aqui está esta palavra, então 7 cartas, em todas as cartas, como nós já vimos, existe a declaração do Senhor Jesus, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a gente já viu como o Espírito fala, a maneira que ele fala, e então está aqui Jesus escrevendo essa carta, e o Espírito Santo fala por meio dessa carta às igrejas, aquelas igrejas, e fala a nós, fala para mim, fala para você. Tem mensagem de Deus para nós aqui. O que aconteceu com eles? A história deles, mas existe sempre uma aplicabilidade para nós hoje. Esmirna, hoje o nome dessa cidade é Esmir, está no território da Turquia. Antes era uma cidade muito bela da Ásia Menor, e ela estava lá debaixo também do Império Romano. Esmirna era uma cidade bem alinhada com Roma. Todos os comandos do imperador eram cuidadosamente obedecidos por Esmirna. Então, ela era bem alinhada em cumprir todas as exigências de Roma, inclusive adoração ao imperador.
O imperador se considerava Deus. E ele exigia que as pessoas o cultuassem. Que o cultuassem. E lá, na cidade de Esmirna, tinha uma comunidade de cristãos, de gente que conheceu Jesus, de gente que teve uma experiência pessoal com Jesus, de gente que abriu o coração a Jesus, que o recebeu como Salvador e Senhor. E eles só tinham esse Deus, só um Deus. O Império Romano não ligava que tivesse mais uma religião, ou mais duas, ou mais 5, ou mais 10. Não. Contanto que essas religiões também cultuassem o imperador. Podia ter a religião de qualquer coisa, podia ter a religião do culto à árvore, do culto à formiga, enfim, qualquer coisa, mas se cultuasse a formiga, também tinha que cultuar o imperador. E a comunidade cristã, então, sendo fiel a Deus, ela se opôs a isso. Ela não se dobrou a esse comando de Roma. Isso criou muitos problemas e gerou muita perseguição para aquela comunidade. Também o texto citou aqueles que se dizem judeus e não são, que tinha sinagoga, mas essa era a sinagoga de Satanás, porque eram alguns judeus que também conspiravam e queriam o mal dos cristãos. Então, eles enfrentavam todos esses problemas, essas adversidades. E aqui Jesus está escrevendo para essa igreja. Das 7 igrejas, 2 não receberam repreensões. 5 receberam repreensões, das 7, 2 não. Uma das que não recebeu repreensão é Esmirna e depois Filadélfia. Mas Jesus, então, para essa igreja que está debaixo daquela opressão, ele vai dizer algumas coisas. Ele começa dizendo: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, daquele que morreu e tornou a viver. Para essa igreja que em um tempo estava sofrendo perseguição, eu já vou falar mais um pouquinho de algumas perseguições que eles sofriam, que estavam em dificuldades. O Senhor Jesus mostra que Ele é o Senhor da história, que Ele é maior do que esse tempo. Eles viviam um tempo difícil, um tempo de perseguição. Ele disse: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o eterno. Eu tenho controle de tudo. Eu sou o Senhor da história. Se eu sou o primeiro e o último, eu sou o Senhor desse tempo também. Eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso. Ei, vocês não estão sós, e quem está com vocês é o Senhor da história, é o eterno. É o eterno. É isso que Jesus estava falando aqui. Jesus disse: eu sou aquele que morreu. Eu sou aquele que morreu pelos pecados de vocês, por amá-los. Eu desci do céu, vim a esse mundo. Eu vim com os meus ensinamentos, eu morri na cruz para salvá-los, para colocá-los em comunhão com o Pai, para garantir-lhes um lugar no céu. Eu sou aquele que morreu. Mas sabe de uma coisa? Eu morri, mas eu não fiquei morto, eu ressuscitei, ou seja, eu estou vivo, gente, eu estou vivo. Sabe, vocês não estão sofrendo e ninguém está vendo vocês. Não, eu estou vendo vocês, eu estou vivo. O Deus de vocês está vivo. Não é porque vocês estão passando por perseguições, injustiças, necessidades, que então o Deus de vocês não é mais com vocês. Não, o Deus de vocês está vivo. Eu sou o Deus de vocês, eu sou eterno. Ele mostra a sua grandeza a esse povo que está ali sofrendo. Eu sou eterno. Eu sou o Todo-Poderoso. Jesus disse em Mateus 28, 18, ele disse: toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Toda a exousia, a autoridade que vai além do poder. Jesus tinha o poder, tinha o dunamis, mas ele tinha mais do que isso, ele tinha exousia, a
autoridade, inclusive sobre o dunamis, sobre os poderes. Ele era sobre isso. Toda a autoridade me é dada. Jesus estava dizendo, vocês estão sofrendo debaixo da autoridade romana, mas espera aí, eu sou autoridade sobre ela. Eu tenho autoridade sobre tudo isso. Eu tenho controle. É isso que Jesus estava dizendo para aquela igreja. É isso que o Espírito diz às igrejas. É isso que ele falou para aquela igreja. E é isso que ele fala para essa igreja aqui. Isso que ele fala para você. A nossa vida, esse curto espaço de tempo que vivemos nessa terra, as tribulações, os desafios que temos aqui, e quando a gente olha para essas adversidades, a gente tem que olhar para o Senhor da história. Temos que olhar para a grandeza dEle. Temos que contemplar que Ele é o eterno. Temos que contemplar que Ele é o Todo-Poderoso, aquele que recebeu toda a autoridade. Ele tem o controle. E Jesus dizia essas palavras para essa igreja para dar-lhes segurança. Para que eles tivessem noção que eles não estavam ao vento, ao léu, que ninguém estava nem aí para eles. Não, Jesus era com eles. Jesus era com eles. Esse Jesus todo-poderoso. E Jesus, então, ele se reporta a essa igreja, dizendo essas coisas, e daí ele vai dizer, eu conheço as suas aflições. Eu conheço as suas aflições. É isso que ele está dizendo, eu não estou alheio aos teus sofrimentos, eu conheço as tuas aflições. Quem sabe alguns deles estavam dizendo, acho que Jesus esqueceu de mim. Não, Jesus disse, não, eu conheço, eu estou de olho, estou vendo. E a Bíblia diz que Jesus não é um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nós. Ele pode porque ele se fez como nós. Muitas vezes, quem sabe, vem a imaginação, Deus está lá no céu, está numa boa, eu que estou sofrendo aqui na terra, eu que estou aflito aqui. Ele não sabe o que é viver aqui, sabe, Jesus sabe. A Bíblia diz que ele pode se compadecer de nós, porque ele se fez homem. Ele diz, eu conheço tuas aflições. Eu conheço tuas aflições porque eu já vivi aí onde vocês viveram. É preciso que olhemos para Jesus também como o Jesus de carne e osso. Aquele que chorou, aquele que dormiu, aquele que cansou, aquele que teve fome, aquele que sofreu. Jesus, ele viveu como eu e você e sofreu mais do que nós. O que ele sofreu, ninguém sofreu. As injustiças, o nível de injustiça que ele sofreu, ninguém sofreu. Porque ele não merecia nenhum castigo, nenhuma injustiça, pois ele era absolutamente justo. E o justo, eles o deixaram nu. E o mataram com a morte mais vergonhosa que havia. Eles o colocaram na cruz. Os piores criminosos é que eram colocados na cruz. E foi lá que ele foi colocado. Jesus disse, eu conheço tuas aflições. Muito embora a Bíblia não relate, mas Jesus, muito provavelmente, perdeu seu pai, ainda novo, ele teve que experimentar a dor da morte na família. Ele, como filho mais velho, foi arrimo desta família. E passou por momentos difíceis na sua vida emocional, familiar. Jesus disse, eu conheço tuas aflições. Jesus, no exercício do seu ministério, houve um momento que veio Maria e os outros irmãos de Jesus, estavam achando que ele estava louco. A família não o compreendeu. Maria e os irmãos de Jesus foram injustos com Jesus, julgaram de maneira errada Jesus.
Jesus disse: eu conheço as tuas aflições. Eu sei o que é ser injusto, eu sei o que é ser julgado de maneira injusta. Eu sei o que é ser julgado dentro da família. Eu sei o que é ser incompreendido pelos irmãos e pela mãe. Eu sei o que é ser órfão. Eu conheço tuas aflições. Jesus está dizendo que sim, Ele sabe o que a gente passa. Ele sabia o que os cristãos de Esmirna passavam. Aquele que tem ouvidos, ouça para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ele diz: eu conheço as tuas aflições. Conheço as tuas aflições. Ele não está alheio às nossas aflições. Por isso, Hebreus diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. A Bíblia está nos encorajando a ir a Ele, a derramar o coração e a estar com Ele. Porque Ele conhece as nossas aflições. E Ele nos ama. Ele está conosco nessas aflições. Conheço suas aflições. Jesus disse: eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Esses cristãos lá de Esmirna, por não adorarem o imperador, entre as punições que eles receberam, possivelmente alguns bens deles foram confiscados. E a Bíblia fala no livro de Hebreus sobre confisco de bens. E muitos daqueles cristãos, então, empobreceram financeiramente. Eles estavam passando por dificuldades financeiras. Jesus disse: eu conheço tuas aflições. Jesus disse: eu conheço as tuas aflições e a sua pobreza. Mas daí ele diz: mas você é rico. Conheço a tua pobreza, mas você é rico. E aqui Jesus está falando de valores. Jesus está dizendo: você está passando por dificuldades financeiras, econômicas, mas você é rico. Você tem a maior de todas as riquezas. Gente, não é porque nós somos filhos e filhas de Deus que necessariamente nós nunca passemos por algum momento financeiro difícil. Mas a nossa maior riqueza, seja qual for a nossa situação financeira mais difícil ou mais abastada, a verdadeira riqueza não é material, mas é uma vida comprometida com Deus. A verdadeira riqueza são as riquezas espirituais. Jesus disse: você é rico. Conheço suas aflições, sua pobreza, mas você é rico. E aquela igreja, o que a dirigia, não eram, então, as questões materiais. Quando Jesus disse: conheço sua pobreza, mas você é rico, é porque os valores daquela igreja eram nobres. A prioridade daquela igreja não era a questão material, mas era espiritual. Eles tinham essa riqueza. E deixa eu perguntar, e eu e você, somos ricos ou pobres? Depende. Depende de quais são os nossos valores. Depende o que mais valorizamos. Depende o que dirige a nossa vida. Depende o que dá norte à nossa vida e o que nos motiva a viver. Alguém disse que tem muita gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E é uma grande verdade. Ter só dinheiro é uma grande pobreza. O que Jesus estava dizendo: conheço tua pobreza, mas você é rico. Por causa dos valores divinos. Quais são os nossos valores? O que é número 1 na nossa vida? O que nos rege?
São as coisas espirituais ou materiais? Jesus chega para os judeus e diz: vocês não podem servir a dois senhores. E quando eles ouvem isso, aconteceu um impacto, uma incompreensão na vida deles, e com certeza o que houve no coração deles: como assim dois senhores? Nós só servimos a Deus. Não temos nenhum outro Deus. Olha, os nossos antepassados foram idólatras. Eles receberam manifestação de Deus, mas foram aos outros deuses, serviram a Baal, Astarotes e outros deuses. Mas nós não temos mais ídolos, não temos nenhum outro Deus, só Deus mesmo. Com isso, Jesus estava denunciando que eles tinham um outro Deus, sim. Esse Deus não era uma imagem de escultura, não era feito de gesso, ou de ouro, ou de madeira, obra do escultor. Mas o Deus deles era outro, eram as coisas materiais. Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores. Jesus estava dizendo: vocês estão querendo servir a dois senhores. E Jesus disse: isso é impossível. E daí Jesus esclarece: vocês não podem servir a Deus e servir às riquezas. Jesus estava dizendo a eles que antes do verdadeiro Deus, eles serviam, eram as riquezas, era coisa material. Que isso é o que norteava a vida deles, que isso é o que dirigia toda a vida deles. Esse era o valor mais alto deles. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que tem norteado a nossa vida? O que tem sido o primeiro lugar na nossa vida? E sabe o que responde essa pergunta? A análise da nossa vida. Como nós nos comportamos nessa vida. De quem nós nos lembramos antes no dia. Sabe, tem gente que vive só em função das coisas materiais. Eu não estou dizendo que nós temos que ser negligentes com as nossas responsabilidades, com as nossas contas. Eu não estou dizendo que nós temos que relaxar, e não estou dizendo que a gente não deva buscar um crescimento, uma prosperidade e conquistar essas coisas. Não, elas têm a sua importância. Mas o que a Bíblia ensina é que isso não pode ser o primeiro lugar. E a esse grupo Jesus então vai dizer: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas virão por acréscimo. Coloca as coisas na ordem certa, na ordem de prioridades correta. Rico é aquele que tem vida com Deus. Rico é aquele que tem Deus em primeiro lugar. Rico é aquele que em primeiro lugar busca o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o rico, segundo a Bíblia. O que é que nos rege? Será que a gente não tem tempo para Deus, não tem tempo, de repente, nem para estar na igreja, nem para servir, nem, não sei, estar num grupo pequeno, ou para estar com Deus na oração, com a Escritura? Não, tem que trabalhar, tem que ganhar. Ok, tem que ganhar, mas calma. Isso não pode ser primeiro lugar. Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Eu conheço, Jesus disse. Eu conheço. Jesus disse que o Pai sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Ele sabe. Jesus disse: conheço suas aflições, as blasfêmias, as calúnias que você passa. Eu conheço essa coisa difícil da vida de ter que conviver com gente que é traidora. Eu conheço. Mas você é rico. Você tem a verdadeira riqueza, disse Jesus.
diante de todas essas realidades difíceis, mesmo sendo confiscados dos seus bens e tendo limitações materiais, que com certeza Deus as supriu, porque Jesus disse que teríamos o suprimento necessário. Mas houve momentos em que não houve abundância, abastança que talvez eles gostariam, mas mesmo assim, eles cultuaram só a um Deus e não ao imperador. Mesmo ameaçados, eles continuaram fiéis a Deus. Eu já vi gente dizer, pois é, olha, lá no meu serviço, porque eu era fiel, porque eu não fazia as coisas erradas, e porque eu servia a Jesus, então fui perseguido, porque eu não fazia as bagunças que os outros faziam, e tal, eu fui mandado embora. Cadê Deus? Olha o que eu ganhei com isso. Jesus não ia poder dizer para alguém assim, conheço tua pobreza, mas você é rico. Jesus ia dizer, você é pobre, cara. Você está desvalorizando o maior tesouro que você tem, que é a sua fé, que é a sua vida com Deus, que é o seu Deus. Você está desprezando a fidelidade do teu Deus. Jesus disse para essa igreja, você é rico, você é rica. Então Jesus, diante de toda esta situação, no versículo 10, ele diz, não tenha medo. Você está debaixo de ameaças, mas sabe, não tenha medo. Alguém disse que essa frase, não tenha medo ou não temas, estaria escrita na Bíblia por 366 vezes. Eu não contei, Estou dizendo que eu vi. 366 vezes, isso quer dizer que tem um não temas para cada dia e um até para o ano bissexto. Não temas, eu estou contigo. Jesus diz para essa igreja fiel, não temas. A essa igreja que estava sendo fiel, Jesus diz no versículo 10 também, seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fidelidade. Nós vivemos em um mundo, em uma sociedade em que o valor da fidelidade está sendo jogado no lixo. O valor da fidelidade nos compromissos, no que se diz, nas palavras. Esse valor está sendo desprezado. A fidelidade conjugal, a fidelidade com o cônjuge, com o pai, com a mãe, fidelidade com a igreja, fidelidade com Deus. Boa parte das pessoas buscam a Deus de acordo com as suas conveniências. De acordo com o momento da vida. Boa parte dos cristãos às vezes é fiel, às vezes não. Então não é fiel, porque não existe fiel às vezes. Ou se é fiel ou não se é fiel. Eu não estou dizendo que nós, como cristãos, a gente nunca erre, nunca peque. Não é isso que eu não estou falando de perfeição absoluta, isso não existe. Mas eu estou falando de uma vida comprometida com Deus. E uma vida que está buscando correção constante. Que busca aperfeiçoamento. Não é perfeita, mas busca se aperfeiçoar. Que a partir do momento que é consciente de seus erros e de seus pecados, não se conforma a eles, mas reage e os combate e procura uma vida diferente, uma postura diferente. Isso tem a ver com fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade
nas nossas finanças, fidelidade no nosso dízimo. Eu creio que o Espírito Santo me disse para eu falar isso agora. Não falei isso de manhã, não está no meu esboço. Mas eu creio que o Espírito Santo está falando aqui hoje à tarde sobre fidelidade a dízimo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ei, você que conhece essa verdade e não tem sido fiel, arrependa-te. Alinha a tua vida. Fidelidade. Fidelidade. E diz o Senhor Jesus, seja fiel até a morte. Jesus disse em Mateus 24, aquele que for fiel até o fim será salvo. Eu sempre gosto de pensar nessa declaração de Jesus, nesse ser fiel até o fim. Jesus não disse que era para ser fiel até o começo, até a metade ou até quase o fim. Era até o fim. E aqui para Esmirna, Jesus está falando, seja fiel até a morte. A morte é o fim dessa existência aqui. E então, Jesus está dizendo aqui para Esmirna, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Essa coisa de coroa em Esmirna era bem nítido para eles, era bem real. Eles eram muito ligados aos jogos, aos esportes, e os que venciam sempre ganhavam uma coroa. Inclusive, há muitos relatos de Esmirna ligados à coroa, e a coroa que eles recebiam era de folhas e tudo mais. Eram coroados, os campeões, os vencedores eram coroados. Jesus está dizendo, se você for fiel, você vai ser coroado. Você vai receber uma coroa, mas não é uma coroa que vai secar com o tempo. Mas é a coroa da vida. Jesus está falando para essa igreja que passava por um tempo difícil. Ele vai falar aqui, vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. 10 dias não quer dizer algo literal, mas o que Jesus está dizendo, uma perseguição, mas é limitada, tem o seu tempo. O sofrimento não dura para sempre na vida do cristão. 10 dias. Em comparação à eternidade, ao que se tem, isso é nada. Mas, é claro, é difícil quando se vive esses dias. Mas Jesus está dizendo, você tem sido fiel, e continue fiel, seja fiel até a morte, não desista, não pare. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que eu e você sejamos fiéis até o fim, que eu e você sejamos fiéis até a morte. E daí nós vamos receber a coroa da vida. É o que Paulo disse. Quando ele sabia que estava para morrer, quando ele sabia que seria decapitado, ele tinha sentença de morte sobre ele. Estava sentindo a navalha, de repente, quase vindo ao pescoço. Ele pensava na decapitação, mas ele não pensava só na decapitação, ele ia além. Ele disse a Timóteo, Timóteo, eu combati o bom combate. Eu concluí a carreira. Eu guardei a fé. Agora, me resta receber a coroa da vida, que está preparada pelo Senhor, justo juiz. Olhos na eternidade.
aqui na terra, diante das aflições, consciência da presença de Deus. Que Ele está no controle, que Ele é o Senhor da história, que Ele está vivo, que Ele conhece as nossas aflições. Tudo isso acontecendo. E Ele diz: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Se você vencer, se você for fiel até o fim, você não vai sofrer a segunda morte. O que é a segunda morte? A primeira morte é essa nossa morte física, a segunda é espiritual. O que é a segunda morte? É quando se morre, mas não se morre em fidelidade a Deus, no Senhor Jesus, e quando se parte dessa terra, vai para a morte eterna, e depois vem ainda mais especificamente o que a Bíblia chama de segunda morte, que é lago de fogo e enxofre, todas essas coisas. Jesus disse: se você for fiel, você não vai sofrer o dano da segunda morte. Uma hora você morre aqui, mas a segunda morte não. Daqui você vai para a vida eterna. Jesus faz essa gente sonhar sobretudo com isso. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que eu e você ouçamos o que o Espírito Santo está nos dizendo, aquilo que Ele está nos falando. Que sejamos conscientes de que o Eterno está conosco. Que o Senhor da história, que aquele que vive, está conosco. Que tenhamos consciência do que de fato é riqueza. A Bíblia diz: onde estiver o tesouro de vocês, ali vai estar o coração de vocês, e Jesus está motivando ainda mais Esmirna a ter o tesouro deles no céu. Porque Ele está falando da coroa da vida, não da coroa da terra. Jesus está dizendo: olha para frente, olha para o eterno. Viva nessa vida considerando o eterno, a eternidade. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse espaço de vida é tão curto. Mas sabe, Ele vai decidir onde nós vamos passar a nossa eternidade. E que a minha e a tua eternidade seja nos céus. Mas para que assim seja, sejamos fiéis até a morte, até o fim. Se formos fiéis, o Todo-Poderoso vai nos ajudar aqui nos desafios desse mundo. Ele será conosco nas nossas aflições. Jesus disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A melhor vida para se viver nesse mundo é viver com Jesus, em fidelidade a Ele. E então, nós experimentaremos uma vida de qualidade aqui na terra. Nós teremos a eterna lá no céu. Amém?